Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão derrotando o Corinthians nos pênaltis, né? Com o drama sempre é mais legal, não para quem torce para as equipes, mas para a história da competição sim, né? Foi uma final bem mais divertida do que imaginava, depois de um jogo de ida bem capenga, com duas equipes com medo de sofrer gols. A gente viu um jogo bem diferente hoje, até pela forma que ele foi se moldando rapidamente, né, com o Pedro abrindo o placar muito cedo, aí o segundo tempo de o Flamengo retranca demais e acaba levando o gol de empate. Até a disputa de pênaltis, onde o Corinthians chegou a ter a vantagem, né, porque o Felipe Luiz perde o primeiro pênalti, o Cássio defende, e graças ao Fagner, que acabou batendo pênalti com muita força e jogando no travessão, e ao Matheus Vital, que cometeu um erro vital, o Flamengo acabou convertendo todas as suas cobranças e levando o título da Copa do Brasil. E assim, né, era um jogo que tinha todo aquele negócio de ser em casa, no Maracanã, então tem muita gente que fala que isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo uma pressão psicológica de você vencer à frente de sua torcida. A gente viu que o Corinthians deu uma mudança do estilo de jogo, né, pelo menos no esquema, para tentar se tornar um time mais reativo, mais de transição, né, jogar mais no contra-ataque, colocando uma linha de 5 atrás, né? E assim, não deve ser nada mais frustrante você colocar 3 zagueiros em campo, 2 laterais mais defensivos, não são alas, né? Eles não estavam tão livres assim para ir pro ataque, né? Não deve ser nada mais frustrante do que você fazer isso e tomar um gol em 7 minutos, porque é aquele negócio, colocou um homem a mais na defesa e não funcionou. Não à toa, o Corinthians melhora muito depois que o Vitor Pereira tira um dos zagueiros e coloca o time mais para frente, até por uma necessidade para buscar o empate. Mas fato é que o Corinthians não se defendeu bem com a linha de três, estava tendo muitas dificuldades, né? O Flamengo conseguia criar, havia muita gente na defesa, e eu acho que o meio-campo estava muito vazio, né? Porque ele não abriu mão dos atacantes Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então, assim, eu senti um Corinthians que não estava muito assim, conecto dentro de campo. E o que acontece, né? O Flamengo no primeiro tempo ele começou melhor, mas depois passou a administrar o resultado, mas sem se retrancar, né? Ainda escapando um pouquinho pro jogo, né? A gente tinha um jogo que era bem equilibrado no primeiro tempo, o Corinthians até terminou com mais finalizações na direção do gol, mas o Flamengo vai pro intervalo vencendo por 1-0. Já no segundo tempo, o Dorival baixa o espírito Mourinho de baixo orçamento, porque o Mourinho teria conseguido sustentar 1-0, que é o Park the Bus, né? Vamos estacionar o busão, né? Vamos tentar manter a vitória na marra aqui defensiva. Eu acho que talvez a temporada tenha tirado muito do desgaste, assim, tenha desgastado muitos atletas, muito do fôlego, intensidade dos jogadores, então não dá para atacar o tempo todo. Nem acho que deva ser o ataque o tempo todo, mas quando você se propõe a administrar um placar, você tem que deixar seu oponente desconfortável. E é algo que o Dorival não fez. O Flamengo não deixou seu oponente desconfortável. Pelo contrário, eu acho que o Corinthians jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro, conseguiu atacar com mais facilidade, porque era uma defesa muito desconexa. Aí ele tirou atacante, colocou zagueiro, colocou o Fabrício Bruno por lá, e tirou o Pedro, tirou a Arrascaeta. O torcedor do Flamengo já tá até com medo, pô, tá tirando esses jogadores todos, né? Se a gente tomar um gol, como é que vai ser indo pros pênaltis, né? Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe que o Flamengo vai ganhar nos pênaltis. E aconteceu que o Juliano aproveitou lá, num bate-rebate na área, conseguiu marcar o gol de empate. Dali pra frente, os dois times alternaram uma chance medíocre ou outra, não teve mais chances claras depois daquilo, e o jogo foi pros pênaltis em 1-1. E muito desse drama extra se deve às péssimas mudanças que o Dorival Júnior fez. E assim, isso é uma amostra do Dorival, que ele é um técnico sim decente, ele é um técnico que faz um bom trabalho, mas ele também não é nada extraordinário, nada fora da curva, né? Muita gente trata o Dorival Júnior, depois daquele começo que ele teve no Flamengo, como se ele fosse um técnico super especial, um dos melhores técnicos assim disparados do futebol brasileiro, e não é bem assim, não à toa, assim, ele nunca fez trabalhos de níveis tão impressionantes anteriormente, né? Quando o técnico é bom, ele consegue se destacar em quase qualquer lugar. O caso do Vojvoda, por exemplo, do Fortaleza. Eu não vejo tanto nisso do Dorival. Ele é um cara que faz um ótimo feijão com arroz, basicão ali. Funcionou muito bem no início, aquele quadrado ali do meio campo, o losango, né? O Arrascaeta à frente, você tem ali os dois meias e um volante, né? Entende? Funcionava perfeitamente no início, mas agora já começa a ficar um pouco datado, já começa a ficar um pouco mais previsível. Os times vão aprendendo as fórmulas para saber lidar melhor com isso. Então, ao meu ver, o Dorival Júnior faz um trabalho decente, mas ao mesmo tempo tem horas que a partida exige coisas diferentes que ele não está conseguindo atender.
Hoje o Corinthians pressionou mais no final e ele aceitou essa pressão, recuou demais e o Flamengo tomou um empate. Na disputa de pênaltis é aquele negócio, não é tática, é emoção. Como os jogadores vão manter a calma para bater os pênaltis, não é uma situação fácil. E assim, a gente tem o Corinthians batendo primeiro, que é, ao meu ver, uma vantagem. Você joga mais a pressão para o adversário. Pode ser uma desvantagem se você perde o pênalti, mas o fato é que você joga sempre a pressão psicológica para o adversário. E eles foram convertendo as suas cobranças, o Felipe Luiz perdeu a primeira e o Corinthians parecia indo bem, até o momento que o Fagner, que deveria ser um dos jogadores mais experientes e mais inteligentes nessa hora, resolve colocar tanta força na bola que ela acaba indo no travessão. Aí dali para frente, ambos convertem as suas cobranças até chegar até a quinta cobrança e vai para as alternadas. Na primeira cobrança das alternadas, gol para cada um ali das equipes, mas na sétima cobrança no geral e na segunda das alternadas, a gente teve ali o Matheus Vital chutando muito longe do gol. Inclusive, tem até medo que essa bola bata aqui no meu telhado. Um erro vital de Matheus Vital. E é claro, a gente teve ali o gol do Rodinei. E assim, nota, né? 2 jogadores que marcaram gols ali pelo Flamengo na disputa de pênaltis, né? Que acabam saindo meio que como heróis, porque se o Gabigol perdesse ali naquele momento, não teria mais como salvar o Flamengo, né? O Corinthians seria campeão e o Rodinei teve a chance de fechar e fechou, mas os dois fizeram uma partida tenebrosa, né? Porque isso não pode ser esquecido, jogaram muito mal, mas muito mal mesmo, né? Muitos erros do Rodinei, o Gabigol nulo no ataque, que a gente quase não viu o nome dele, quando a gente ouvia não era fazendo coisa boa, então assim, os pênaltis eles não são correspondentes a muito que acontece dentro de campo, eles vão ser correspondentes a como cada jogador gerencia melhor seu mental, e ali foi muito o Flamengo melhor, e um dos goleiros conseguiu, tirando o Cássio na primeira cobrança, fazer a diferença de verdade, né? O Santos não conseguiu defender uma cobrança, foram erros do Fagner e também do Matheus Vital, enquanto o Cássio defendeu a cobrança do Felipe Luiz e nada mais. Então, o Flamengo é campeão com méritos, eu acho que fez uma grande campanha, soube superar grandes obstáculos, chegou a estar atrás do placar do Atlético Mineiro, né? Sofreu aquele 2-1 na ida, conseguiu achar aquele gol porque estava jogando muito mal. Aí com a chegada, assim, o Dorival conseguiu fazer os ajustes para o jogo de volta, conseguiram uma grande virada, passaram drama contra o Atlético Paranaense, não foi um jogo simples. Contra o São Paulo foi aquele jogo assim que o São Paulo estava jogando super bem, incomodando bastante, mas aproveitaram suas chances. E um time campeão tem que ser isso, né? Oportunista, aproveitar as oportunidades, saber sobrepujar os adversários quando você tem a janela para isso, e foi o que o Flamengo fez. Hoje teve uma final muito mais dramática do que se imaginava, mas no final das contas o que importa é o resultado, jogando bem ou jogando mal, a alegria é sempre levantar a taça. Então parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.